Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos desta noite. Hoje é dia 17 de junho de 2019, uma segunda-feira, 19 horas e 50 minutos de Jaú, 21 graus. Estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pela internet a Rafaela Navarro, o Nando Ferraz e a Luciana Herrera. Todos desejando uma boa noite. Nós estamos estudando o referido livro, o livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências. O livro 2 é o Mundo Espírita ou dos Espíritos. O capítulo é o 4, Pluralidade das Existências, a questão é de número 200. Agora eu dou um doce para cada um, se adivinhar quem está conosco pela internet. Sonhou com ela, né? Tá vendo? Ela está desejando uma boa noite. Bem-vinda, Cristina. Prazer tê-la conosco. Eu ganhei um sorvete de limão. Tá vendo? Ganhou um sorvete de água de chuva. Vamos lá. Questão de número 200. Kardec pergunta, o item é o número 6, sexo nos espíritos. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: os espíritos têm sexo? Resposta: não. Como o entendeis? Porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então, como não existe constituição orgânica nos espíritos, ou seja, os espíritos não têm órgão, consequentemente não há neles os órgãos sexuais, porque para haver sexo é preciso que haja os órgãos sexuais. Como não há órgãos nos espíritos, não há possibilidade nenhuma de que eles tenham sexo. No entretanto, o sentimento de amor, simpatia e tal é muito mais intenso, não é? Do que para nós em função do sexo. O Lourival França Neri também entrou e o Luiz Majeste também entrou. Sejam bem-vindos todos. É um prazer tê-los conosco. Questão de número 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Resposta: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Questão de número 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar um corpo de homem ou de mulher? Resposta: isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele tiver de sofrer. Kardec acrescenta a seguinte explicação: os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Então,
como a sociedade naquela época era bastante machista, né? A pergunta foi em função disso, em função dessa tendência à sociedade ocidental, patriarcal, né? De que encarnar como homem era melhor que encarnar como mulher, e os espíritos jogaram um balde de água fria em cima. Questão de número 7. Parentesco, filiação. Alguma dúvida a respeito disso que nós estudamos? A Lu pergunta o seguinte: antes de encarnar também escolhemos o sexo que queremos ter? Os espíritos já responderam, filha. O espírito, pouco importa para o espírito o sexo que ele vai encarnar. Ele escolhe o sexo em função das provas que ele vai ter que vivenciar. Cada sexo, cada posição social, cada circunstância da vida nos oferece possibilidade de adquirir conhecimento, que eles chamam aqui de experiências, não é? Acúmulo de conhecimento. Isso que faz parte da progressão dos espíritos. Nós só progredimos porque nós acumulamos conhecimento e somos capazes de, pela memória, gravar esses conhecimentos. Então, o objetivo é sempre esse. Quem dá muita importância para o sexo aqui na Terra somos nós, que muitas vezes não levamos em consideração esses conhecimentos, e é por isso que Jesus dizia: busque a verdade, procure a verdade, e ela vos libertará. Se é para buscar a verdade, nós temos que ir atrás dela, não podemos ficar de braços cruzados, esperando que ela venha ao nosso encontro. É preciso interesse, é preciso dedicação, é preciso empenho, é preciso paciência para adquirir esse conhecimento. Por isso que nós levamos aí, em média, 3 anos, 2 anos e 8 meses, 3 anos para estudar apenas o livro dos Espíritos, né? No item número 7, parentesco, filiação, na questão número 203, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores: os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma, ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal, a que uma nova alma vem juntar depois a vida moral? O Luiz já falei, a Maria Clara Zanello também está conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Os espíritos respondem o seguinte: somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, o homem gera apenas o corpo, não é? O espírito que encarna naquele corpo, encarna por vontade de Deus e por necessidade de progredir. Muito bem. Na questão 204, ele segue perguntando o seguinte: desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Ou seja, tem a ver a nossa família de hoje com a família de antigamente? Resposta: não poderia ser de outra maneira. Nós já tivemos juntos em outras encarnações. Independentemente de ser parente ou não, nós podemos ter sido parentes, podemos ter sido intimamente ligados em outras encarnações, e agora, né, a vida nos coloca na condição de amigos, de conhecidos e tal, né? Porque eles complementam a resposta dizendo o seguinte: a sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos ligações, conexões, liames, que remontam às existências anteriores. Então, essas conexões, elas não são apenas relativas ao parentesco, mas relativas às nossas necessidades de uma maneira geral, não é? As existências criam, estabelecem entre os espíritos conexões, ligações. Quer dizer, não é somente entre a família, não é?
entre a família, os amigos, conhecidos, parentes, colegas de trabalho, enfim, de modo geral. Aí eles arrematam. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Quer dizer, é estranho naquela encarnação, mas já foi muito amigo, já foi parente, já foi intimamente ligado a nós em outra encarnação, é por isso, daí a nossa simpatia, muitas vezes, que não há explicação razoável para aquela simpatia, para aquela ligação, né? Isso decorre das muitas existências que nós tivemos. Questão de número 205. Kardec pergunta: segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores? Resposta: ela, a reencarnação, os amplia em vez de destruí-los. O Norival Tássio também entrou, está conosco. Seja bem-vindo, Norival. É um prazer tê-lo conosco. E eles continuam respondendo: baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. A ideia de que é apenas um vizinho, ou é um criado, ou é um, né, mora só próximo da gente, é uma ideia vaga, né? É uma ideia que nós não damos, às vezes, a importância necessária, mas pode estar ali um daqueles que foi nosso parente, muitas vezes querido, um pai, uma mãe, né? Pode estar encarnado ali naquela pessoa. Questão de número 205A. Ela diminuiu, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua filiação, porque se pode ter tido como pai um espírito que pertencia a uma outra raça, ou que tivesse vivido em condição bem diversa. Há aqueles que não admitem, não, a minha linhagem é da nobreza e tal, né? Não admitem jamais essa ideia, porque essa ideia vai mexer, né, com o seu ego, com a sua vaidade, com o seu orgulho e tal. E eles respondem: é verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe, a fortuna. Este coraria de haver tido por avô, um sapateiro honesto, e se vangloria de descender de um nobre debochado. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela vossa vaidade. Pobre homem, né? Pobre e medíocre homem, né? Que acha que tudo tem que estar regulado segundo as suas vontades, né? Questão de número 206. Desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Resposta: seguramente não, porque devemos sentir-nos felizes e pertencer a uma família na qual se encarnam espíritos elevados, embora os espíritos não procedam uns dos outros. Não tem menos afeição pelos que estão ligados a ele por laços de família, porque os espíritos são frequentemente atraídos a esta ou àquela família por causa de simpatias ou ligações anteriores. Mas acreditai que os espíritos de vossos antepassados
não se sentem absolutamente honrados com o culto que lhes atribuais pelo orgulho. Seu mérito não recai sobre vós, senão na medida em que vos esforçais por seguir os seus bons exemplos. Somente assim a vossa lembrança lhes pode ser não agradável, mas até mesmo útil. Questão de número 8, ou item 8, desculpe. Semelhanças físicas ou morais. Questão de número 207. Os pais transmitem aos filhos, quase sempre, semelhança física. Transmitem também semelhança moral? Resposta não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade. 207A. De onde vêm as semelhanças morais que existem, às vezes, entre os pais e os filhos? Resposta. São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Questão 208. Pergunta. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Resposta. Exerce e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nada falhar, será culpado. Então, é a primeira vez que os espíritos estão falando aqui no Livro dos Espíritos a respeito, fazendo esse tipo de afirmação, de que a paternidade é uma missão, mas eles vão falar isso lá no finalzinho do livro, a questão acho que 1012, se não me engano, 1011, 1012, um pouco antes, de que a missão é realmente uma paternidade, a paternidade é uma missão, e que nós seremos responsabilizados se nós não cumprirmos com esta missão dada por Deus aos pais, de orientarem, educarem a vida de seus filhos. Questão de número 209. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, bons espíritos como filhos? É porque lá atrás eles falaram que a gente reencarna por simpatia, né? A gente se liga por simpatia. Então, como é que pode pôr ovelha negra na família, né? Eles respondem, um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirigam por uma senda melhor. E muitas vezes Deus o atende. Então, não deixa de ser uma missão também. Uma missão difícil, espinhosa, mas uma missão importante, porque se eles conseguirem êxito, né, vai ter o valor dobrado, né? Com certeza. Questão de número 211, ou 210, né? Os pais poderão, pelos seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior? Resposta, não. Nem prece resolve isso. Talvez a gente pudesse pedir um manual de instrução, né? Talvez. Mas também não adianta, porque não vem. Seria muito útil um bom manual de instrução, né? Faz assim, quando fizer tal coisa, faz assado. Mas não é assim. Então eles respondem não. Mas pode melhorar o espírito da criança a que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Então, quando a mãe, muitas vezes, preocupada, às vezes até desesperada pela doença dos filhos,
coloca a sua mão sobre a cabeça da criança e faz uma prece fervorosa ao Criador, ela está fazendo exatamente isso, né? Exatamente o que os Espíritos estão nos aconselhando aqui. É possível, sim, pela prece, conseguir atrair para os seus filhos a ajuda dos bons Espíritos, no sentido de que eles sejam exitosos na sua encarnação. Questão número 211. De onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre os irmãos, sobretudo entre os gêmeos? Resposta: espíritos simpáticos, que se aproximam pela similitude de seus sentimentos e que se sentem felizes de estar juntos. 212. Pergunta: nas crianças cujos corpos nascem ligados e que têm certos órgãos comuns, há dois espíritos, ou seja, duas almas? Resposta: sim, mas a sua semelhança faz que muitas vezes não vos pareçam mais do que uma. São chipófalos, né? Ligados muitas vezes até pelo crânio, né? E com órgãos em comum, fígado, baço. É uma situação bastante complicada para o espírito que encarna assim, né? Oi? Não, ele estava falando que há pouco tempo teve as duas meninas que foram separadas, elas eram unidas pelo topo da cabeça. Pelo topo da cabeça. Tem muitos casos assim, né? Aqui no Brasil. Essa cirurgia está sendo feita há pouco tempo no Brasil. É feita há muito tempo no mundo, aí, mas no Brasil há pouco tempo, separação desses corpos. Né? Questão de número 213. Pergunta: mas se os espíritos se encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde lhes vem a aversão que às vezes se nota entre eles? Resposta: não é uma regra que os gêmeos tenham de ser espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Poética a frase do espírito, né? Poética, no teatro da vida. Grande teatro, onde a maioria representa. Questão de número 214. Que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Resposta: imagem. Para figurar que o seu ódio era muito antigo, fazem-no remontar à fase anterior ao nascimento. Geralmente não percebeis bem as imagens poéticas. Não tem nem como lutar, né? Como é que vai fazer, né? Não tem nem juiz para apartar a luta quando precisar, né? Não pode lutar, a não ser que sejam trigêmeos. Um deles esteja já a reencarnação de um juiz de luta, né? Apenas uma imagem, né? Fruto, muitas vezes, da imaginação. Questão de número 215. De onde vem o caráter distintivo que se observa em cada povo? Essa é muito interessante. Eles respondem: os espíritos também formam famílias pela similitude de suas tendências, mais ou menos purificadas, segundo a sua elevação. Que resposta extraordinária, né? Fabulosa, dá bem para a gente entender porque os povos realmente têm essa similitude de gosto, de caráter, né, de pensamento, de atitude, né, de cultura. Muitas vezes o que é execrado numa cultura, numa sociedade, é aceita na outra, sem problema. É muito interessante. Pois bem, um povo é uma grande família em que se reúnem espíritos simpáticos. Quando a gente fala que a gente acha que o sujeito é estranho para a gente, mas que na realidade nós somos todos conhecidos uns dos outros, né? As pessoas falam: o cara está sendo exagerado, né? Mas olha aí, os espíritos que formam um povo formam uma grande família.
uma grande família, né? E se reúnem por simpatia no país. Quer dizer, a gente tem responsabilidade uns com os outros. Nós é que muitas vezes falamos, não tem nada a ver com o cara, não. O problema dele, que se vire. Mas não é assim, não. Temos sim nossa responsabilidade, nossa parcela de responsabilidade. Tanto que o nosso país está na situação que está por omissão da sociedade. Por omissão. A tendência a se unirem, que tem os membros dessas famílias, é a origem da semelhança, que determina o caráter distintivo de cada povo. Acreditais que espíritos bons e humanos procurarão um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos, procuram o seu meio. Interessante, né? Quer dizer, nada é por acaso, tudo tem utilidade e nada é inútil, né? Questão de número 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral das existências anteriores? Resposta: sim. Isso pode acontecer. Mas, ao melhorar-se, ele se modifica. Sua posição social também pode não ser a mesma. Se de senhor ele se torna escravo, suas inclinações serão muito diferentes e tereis dificuldade em reconhecê-lo. O espírito, sendo o mesmo, nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, de uma para outra, certas semelhanças. Estas, entretanto, serão modificadas pelos costumes da nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, desde que se haja arrependido. Muitas vezes é de se notar a semelhança do caráter, da personalidade de um espírito, quando ele reencarna, quando a distância, né, o tempo entre uma encarnação e outra é curta, aí a personalidade fica bem patente, né, bem nítida na encarnação daquele espírito. Sobretudo quando a gente já conheceu, a gente nota, fica patente. Questão de número 217. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Resposta: o corpo é destruído e o novo corpo não tem nenhuma relação com o antigo. Esse nenhuma relação aqui devia estar em letras, pelo menos caracteres assim, número 150, alguma coisa assim, né? Para mostrar aos espíritas, né, o nosso movimento espírita, que acha que existem semelhanças, existem marcas, né? No antigo corpo tem marcas no corpo novo e tal. Nenhuma relação, nenhuma, absolutamente nenhuma. O corpo foi destruído, né? E reencarna com um novo corpo. Quer dizer, não tem a menor possibilidade. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. E, embora seja apenas matéria, é modelado pelas qualidades do espírito, que lhe imprimem um certo caráter, principalmente ao semblante, sendo, pois, com razão, que se apontam os olhos como espelho da alma, o que quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma. Porque há certas pessoas excessivamente feias que, no entanto, têm alguma coisa que agrada quando encarnam um espírito bom, sensato, humano, enquanto há belos semblantes que nada te despertam, ou até mesmo provocam a tua repulsa. Poderias supor
que só os corpos perfeitos envolvem espíritos mais perfeitos que eles, quando encontras todos os dias homens de bem sob aparências disformes? Sem uma parecença pronunciada, a semelhança dos gostos e das tendências pode dar, portanto, aquilo que se chama um ar de conhecido. Ele está dizendo aqui que beleza e bondade não tem relação absolutamente nenhuma, assim como o caráter, né, tem a ver com altura, peso ou qualquer outra coisa. Caráter e bondade são coisas do espírito. O espírito é que imprime isso no corpo, não o corpo no espírito. O espírito é tudo, o corpo é absolutamente nada. É só uma ferramenta que vai ser destruída com o tempo. Kardec acrescenta a seguinte explicação nesta nota. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o corpo anterior, pois que pode provir de origem muito diversa, seria absurdo supor-se uma sucessão de existências ligadas por semelhança apenas fortuita. Não obstante, as qualidades do espírito modificam quase sempre os órgãos que servem para suas manifestações, imprimindo no rosto e mesmo no conjunto das maneiras um cunho distintivo. É assim que, sob o envoltório mais humilde, pode encontrar-se a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob o ato do grande Senhor, vêem-se algumas vezes a da baixeza e da ignomínia. Certas pessoas, saídas da mais ínfima posição, adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que reencontram o seu elemento, enquanto outras, malgrado seu nascimento e sua educação, estão ali sempre deslocadas. Como explicar esse fato de outra maneira, se não pelo reflexo daquilo que o espírito foi? Quer dizer, com a palavra, aqueles que não são reencarnacionistas, né? Fiquem à vontade para explicar, e nós estamos aqui para aceitar uma resposta melhor do que essa, porque até hoje não vi nenhum, nem dos filósofos, nem dos cientistas, e nem dos pretensos enviados de Deus. Item 9, ideias inatas. Ficou claro aquilo que a gente estudou, gente? Ideias inatas. Questão de número 218. O espírito encarnado conserva algum traço das vitórias que obteve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Resposta: resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamamos ideias inatas. 218A. Pergunta: a teoria das ideias inatas não é quimérica? Resposta: não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Ele está em negrito isso aqui, né? Realmente tudo que nós possuímos realmente, que é propriedade nossa, são os conhecimentos. Esse é propriedade, ninguém tira da gente, é nosso. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição, pensamento próprio, íntimo, que ele fica, ajuda o seu adiantamento. Sem isso, ele sempre teria de recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava na precedente. Ou seja, aproveita tudo o que faz, o que adquire como conhecimento. Às vezes fica esquecido momentaneamente, porque vai atrapalhar naquela experiência, né?
sobretudo são ideias ligadas à vaidade, ao orgulho e tal, então aí fica esquecido momentaneamente, né? Mas as outras ideias, os outros pensamentos, aquilo que pode lhe auxiliar e facilitar a encarnação, com certeza isso vem. A gente vê tanta gente que tem aptidões inatas, né? E que não, nada justifica nessa encarnação o sujeito ter aquela aptidão, e ele tem. Questão 218b. Deve, então, haver uma grande conexão entre as duas existências sucessivas? Resposta: nem sempre tão grande como podias pensar, porque as posições são quase sempre muito diferentes, e no intervalo de ambas, o espírito pode progredir. O que ele está falando é o seguinte: o cara pode, numa encarnação, ter uma encarnação como mendigo, e na outra encarnação como rei. Né? Então, as duas posições são completamente diferentes, opostas do ponto de vista social, financeiro, né? E da colocação dele no mundo. Mas, no meio, entre uma encarnação e outra, ele pode progredir. Consequentemente, ele não vai se comportar da mesma maneira. Ele vai utilizar-se daquilo que adquiriu como conhecimento para aplicar na sua nova encarnação. Porque a gente progride também em estado de erraticidade, não é? Quando a gente está no intervalo de uma encarnação e outra, a gente progride. E não é no nosso lar, não, né? Não é. Questão de número 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo e etc.? Resposta: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem consciência. De onde queres que elas venham? Os corpos mudam, mas o espírito não muda, embora troque a vestimenta. Questão de número 220. Com a mudança dos corpos, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, gosto pelas artes? Resposta: sim, desde que se tenha desonrado essa faculdade, empregando-a mal. Uma faculdade pode também ficar adormecida durante a existência, porque o espírito queira exercer outra, que não se relacione com ela. Nesse caso, permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Como é que ele quer ter a lembrança, por exemplo, do que ele fazia quando era nobre, né? Numa encarnação que ele tem que aprender humildade? Não tem sentido, né? Ele sabe, né, como se comportar como nobre, mas ele, naquela encarnação, seria mais prejudicial do que benéfico. Então, fica adormecido lá, quando ele vier a reencarnar numa outra oportunidade, numa condição social diferente, ele se utiliza daqueles conhecimentos adquiridos. Ficou apenas adormecido, não se perdeu nada. Questão de número 221. É uma lembrança retrospectiva que deve o homem, mesmo no estado de selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Resposta: é uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho frequentemente abafa esse sentimento. Então, nós, como espíritos, sem o corpo físico, sabemos da vida espiritual, sabemos tudo que ocorre na vida espiritual, sabemos quais são as nossas facilidades, né? Tudo aquilo que nós somos como espírito, né? Mas, ao encarnar, muitas vezes a gente se deixa levar pelos sentimentos não tão nobres assim e acaba abafando esse tipo de conhecimento
né? Não levando em consideração esse tipo de conhecimento. E muitas vezes o sentimento, o pensamento e a crença no Criador, ela acaba sendo abafada por esse sentimento obtuso, né? Que é o orgulho, a vaidade, a prepotência, a condição social que o sujeito exerce por algum tempo e tal, onde ele acha que ele é melhor que os outros. Eu não preciso de Deus, não preciso de ninguém e tal, a ciência para mim é suficiente e tal, e acabam metendo os pés pelas mãos, né? Acabam se enganando no julgamento que fazem. Depois, ao desencarnar, vão tomar pé da situação e vão perceber que julgaram errado, calcularam de maneira equivocada. Questão 221A. É a mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita que se encontram em todos os povos? Resposta. Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. É claro que não com o nome de espiritismo, não é? O que os espíritos estão falando, e o que estava no pensamento de Kardec a fazer essa pergunta é mediunidade, a crença nos espíritos, na sobrevivência da alma, na imortalidade, na reencarnação, e todos os princípios espíritas. Estavam no meio dos povos desde sempre? Sim, sempre. Pegaram lá os Vedas, que é o livro mais antigo que tem lá no hinduísmo, vai ver que lá consta reencarnação, consta livre-arbítrio, consta causa e consequência, consta pluralidade das existências, consta imortalidade da alma, consta tudo aquilo que a gente estuda, né? Então, o Espiritismo não inventou nada, absolutamente nada. O que ele fez foi juntar informação, criar um código, né? Organizar essas informações de tal modo que elas chegassem ao homem prontas, né? Para poderem esclarecê-los. Apenas isso, nada mais, né? Então, desde das épocas mais remotas, né? Você pega lá Alexandre, né, o Grande, cara, conquistou o mundo com 23 anos de idade, ele dominava uma boa parte do mundo, né? Ele desencarnou, acho que com 24, 25, alguma coisa assim. Deu a volta ao mundo, foi conquistando, não parava mais de conquistar, né? Não tinha mais limite do cara, né? E ele fazia isso, ele consultava os médiuns. Ele não tinha o nome de médium naquela época, evidente, né? Os oráculos, né? Conquistava lá o nome que eles davam para o médium naquela época, mas nada mais do que médium, porque médium é apenas um intermediário entre os desencarnados e o encarnado, não é? Sendo intermediário, você pode dar o nome que você quiser para ele, né? Xamã, né? Ou, sei lá, o nome que você quiser. Você lembra o nome aí, se vocês quiserem. Vocês podem dar esse nome para o médium, não tem problema nenhum. Kardec deu o nome de médium, tá? Porque médium é uma palavra que significa meio de comunicação. Como a propriedade é uma propriedade que está dentro da comunicabilidade, porque são os espíritos se comunicando com os homens, né? Ele deu esse nome de médium, né? Aquele que tem a faculdade de ser intermediário entre os espíritos e os homens. Apenas isso. É para explicar didaticamente o significado disso, né? Então, se alguém lê em algum lugar, teve lá um xamã na tribo tal, assim, bom, ele vai lembrar, pô, nada mais esse sujeito nada mais é que um médium, né? Aquele que era, naquela época, naquele momento, intermediário entre os espíritos e os encarnados. Apenas isso. Mas essas ideias, elas fazem parte da humanidade desde sempre, né? Você lê lá a Bíblia, por exemplo, que é o livro que a gente considera, uma boa parte da humanidade considera um livro sagrado, está lá nos profetas, né? A ideia da reencarnação, da sobrevivência da alma, a ideia da mediunidade, a ideia da lei de causa e consequência, do livre-arbítrio, está tudo lá, com outras palavras, porque as palavras são apropriadas ao tempo, né? As palavras, elas são construídas de conformidade com o pensamento de cada tempo. Pode ser que daqui, sei lá, 100, 200, 300 anos, 500 anos, 1000 anos, sei qual, deixe de se chamar médium, né? O homem evolua a sua inteligência, né?
acumule conhecimento ao ponto de entender que não é só médium, é uma outra coisa que vai além da mediunidade, além de ser um intermediário entre os homens e os espíritos, né? E chamar o nome mais apropriado àquela época, né? E não a nossa. Mas aí eles vão saber que na nossa época a ideia que nós tínhamos a esse respeito era essa. A mesma coisa, não tem diferença nenhuma, né? Então o Espiritismo não descobriu nada, absolutamente nada, né? Nem o passe, nem a água fluidificada, isso já era usado há muito tempo, né? O passe, a imposição de mãos, era usado há muito tempo entre os homens, no tempo de Jesus, no tempo de Moisés, antes deles, né? Sempre foi usada. O homem sempre entendeu que poderia, pela sua ação, pela ação do desejo que ele tem de ajudar o seu próximo, impondo as suas mãos, conseguir do Criador as bênçãos para aquele seu irmão, para aquele que está sofrendo mais do que ele e tal. Então, essa ideia sempre existiu, com outros nomes, né? Mas sempre existiu. Então, eles respondem, essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. É por isso que a encontramos por toda parte. E é esta uma prova da sua veracidade. O espírito encarnado, conservando a intuição, pensamento íntimo do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível. Mas quase sempre ela é falseada pelos preconceitos e a ignorância mistura a ela a superstição. A pura realidade, né? A mais pura realidade. Infelizmente, muitas vezes o homem se deixa levar pelo preconceito e pela superstição e acaba falseando aquilo que é verdade. Aqui tem uma rodapé, nota do tradutor, que diz o seguinte: os espíritos aludem à eternidade espiritual da doutrina, de sua permanente projeção na Terra, mas devemos distinguir entre as suas manifestações falseadas no passado e a manifestação pura que se encontra neste livro. Os traços da doutrina espírita marcam o roteiro da evolução humana na Terra, mas só com este livro ela se apresentou definida e completa. Por isso, o Espiritismo é, na Terra, uma doutrina moderna. Moderna, mas não, vamos dizer assim, criada por quem quer que seja, né? Modernizada pelas suas ideias, né? Pela sua proposta, por aquilo que esclarece, mas não descobriu absolutamente nada. Colocou as coisas nos seus devidos lugares. Quem hoje, qual químico hoje vai usar de alquimia? Né? Mas pode. Será que um alquimista do passado não ditou alguma composição, alguma regra que vale para hoje? É claro que sim, né? Mas ele usava de métodos antigos, de métodos passíveis de serem construídos de outra maneira. O que a química fez foi atualizar isso de forma moderna, né? Colocando as coisas nos seus devidos lugares, criando lá a tabela, né? Facilitando a vida de todo mundo e tal. É a mesma coisa que o Espiritismo fez, nada mais, né? Atualização, a modernização de um conhecimento que já existia na humanidade, apenas isso, né? A ideia de que o Espiritismo é uma religião foi dada pela Igreja Católica. O Espiritismo não tem nada a ver com religião, absolutamente nada. Nada, né? Ela tem o seu lado moral, ela tem a sua consequência moral. A consequência moral, ela só existe porque nós aprendemos a verdade. Quando nós aprendemos a verdade, nós queremos agir segundo a verdade. É a mesma coisa que o homem que desconhece a lei. Mas eu não sabia que era assim. Então eu vou agir agora, daqui para frente eu vou agir de conformidade com a lei. Eu quero estar dentro da lei, não fora dela. A mesma coisa acontece com aqueles que tomam conhecimento da doutrina espírita, que nada mais é que os próprios ensinamentos de Jesus ampliado e mais claro, tornados mais claros, apenas isso, né? Jesus ensinou exatamente as mesmas coisas. Aqueles que reivindicam, né, sabedoria ou algum privilégio, porque têm o conhecimento do Evangelho de Jesus e praticam o seu Evangelho e tal, né, nem sempre estão praticando como devem, porque ele foi totalmente desfigurado
pelas religiões ditas cristãs, totalmente desfigurado, né? Com culto, com dogma, com um monte de baboseira que Jesus nunca pregou e nunca ensinou, né? Jesus ensinava isso, claramente, sem nenhuma mistura. Quem misturou foi o homem, por interesse político, por interesse econômico. Aí houve essa mistura. Mas não foi Jesus que fez isso, não. Aliás, ele falava exatamente o inverso, né? Esses caras pregam a doutrina, a religião de resultado. Assim, Deus dizia assim, exatamente o inverso. A felicidade não é deste mundo. Não ajunteis tesouro na terra, ajunteis tesouro no céu. Aí os caras ficam juntando tesouro aqui. Parece que o tal Dederzão lá comprou um apartamento de 100 milhões de dólares, uma coisa assim, né? Nos Estados Unidos, é onde. Tá bem? É assim como? Eu diria que é assim com os homens, né? Não com homens. Muito bem, vamos lá. Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. Aqui a gente pode resumir esse título em reencarnação, que é a mesma coisa, né? Pluralidade das existências, ou seja, as muitas existências, as reencarnações, ou as muitas existências num planeta só, né? E na questão 222, Kardec vai escrever o seguinte, é bastante extenso, mas acho que a gente consegue, ou melhor, não consegue, porque leva um capítulo todo, né? Essa explicação. Mas, de qualquer maneira, vamos dar início hoje. Ele começa essa explicação dizendo assim, o dogma da reencarnação. Quando eu falei que o Espiritismo não era religião, a primeira coisa que a gente pensa, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é o dogma, né, como imposição de fé. Quando Kardec, o dogma não tem só esse significado, né, de imposição de fé. O dogma tem um significado também de princípio através do qual se impõe a fé, né? Então, neste caso, é apenas um princípio. Não está sendo imposto a ninguém. Por quê? Porque não é espírita aquele que não aceita a reencarnação, né? Se ele aceitar que algo sobrevive depois da morte, ele é um espiritualista e não um espírita. E todos os espíritas são espiritualistas e espíritas, porque aceitam a sobrevivência da alma e a lei da reencarnação. Só para deixar claro aqui, porque alguém vai dizer, falou que não é religião, está falando em dogma. Não estou falando em dogma como imposição de fé, mas dogma como princípio. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo e foi retirado de Pitágoras. Pitágoras foi um matemático, né, da antiguidade, muito inteligente. Kardec continua explicando o seguinte, mas jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. Não é mesmo, né? Basta fazer aí pesquisas, ainda mais com o Google que a gente tem hoje, bota lá a reencarnação, você vai ver não só em Pitágoras, não, tantos outros, né, filósofos, pensadores da antiguidade e tal, que falavam sobre a reencarnação, davam outro nome. Palingenesia, por exemplo, na Grécia, né? Falem de novo. Gênesis, nascer. Nascer de novo. Ou reencarnação, chame do jeito que quiser. O Espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza. É uma coisa natural, não é imposta. Essa ideia é uma ideia natural, apenas está colocada aqui de maneira organizada para poder explicar e trazer ao homem esse conhecimento de maneira organizada, apenas isso. Temos sempre procurado provar que se encontram seus traços desde a mais alta antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não é o criador do sistema de metempsicose. Metempsicose que previa a encarnação dos homens em corpo
de animal. Isso é a metempsicose, que tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde ela existia desde épocas imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, portanto, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. A ideia da transmigração é admitida pelo Espiritismo, mas não com a mesma ideia que Pitágoras e outros admitiam, que era migrar de um corpo de homem num corpo de animal. O Espiritismo aceita a transmigração entre os espíritos. O espírito de um outro planeta vir habitar o nosso e, da mesma maneira, um espírito nosso que habita o nosso planeta habitar um outro planeta, né? É assim que o Espiritismo admite a transmigração das almas. Por que maneira chegou até eles? Pela revelação ou por intuição? Não sabemos. Mas, seja como for, uma ideia não atravessa as idades e não é aceita pelas inteligências mais adiantadas se não tiver um aspecto sério. A antiguidade dessa doutrina, portanto, em vez de ser uma objeção, devia ser antes uma prova a seu favor. Há, porém, como igualmente se sabe, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, a grande diferença de que os espíritos rejeitam. Da maneira a mais absoluta, a transmigração do homem nos animais e vice-versa. Os espíritos, ensinando o dogma da pluralidade das existências corpóreas, renovam uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. E precisava se conservar no pensamento íntimo mesmo, porque se o cara fosse um reencarnacionista na Idade Média, e se fosse descoberto no útero da mãe, matava a mãe e o cara. Porque a igreja não admite esse tipo de ideia, né? Ele pegava um inquisidor lá que lia pensamento, matava o cara no útero da mãe. Apresentam-na, porém, de um ponto de vista mais racional, mais conforme às leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador. Ao despojá-la de todos os acréscimos da superstição. Aí está o trabalho da doutrina espírita. O aprimoramento da ideia. Lapidou-se a ideia e se apresentou à humanidade, que tem muito mais inteligência que nas outras épocas, uma ideia lapidada. Evidente. Apresentar a ideia da transmigração das almas no corpo do animal, o cara fala, opa, peraí. Aí você está copiando o outro, apenas isso, não é? Apenas isso, não tem sentido. E está provado que animal é animal, homem é homem, né? A ciência já sabe disso. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas este livro que eles a ensinaram nos últimos tempos. Desde antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversas regiões. Kardec não fala aqui, até porque quem quiser saber, que vá procurar, não é? Quem tiver interesse em conhecimento, que busque o conhecimento, mas no início do século XIX, nos Estados Unidos, por exemplo, né, um sujeito escreveu uma coletânea de livros chamada Arcânia Celeste, né? Arcânia Celeste, foi... Não sei se eu estou equivocado quanto ao nome. Acho que eu estou equivocado quanto ao nome. Mas lá ele já não só falava de reencarnação, nessa obra, que eu vou me lembrar daqui a pouco o nome, mas ele falava também do surgimento, por exemplo, do carro, da doutrina espírita, do avião. Ele falava uma série de coisas, no início do século XIX. Né? Então a ideia não é nova. A ideia não tem nada a ver com Kardec. Não tem nada a ver com o que Kardec escreveu. Tem a ver com uma ideia geral, uma verdade que existiu sempre, e que Kardec, como pensador, como cientista que era,
fez a pesquisa e chegou à mesma conclusão, apenas isso. O Espírito falava, existe a reencarnação. Ele começou a fazer perguntas em cima do tema para extrair o conhecimento. E chegou também à mesma conclusão, realmente existe. Isso corrobora tudo aquilo que a humanidade já sabe a respeito. Né? É claro, evidentemente, de uma maneira moderna, ele era um pedagogo, professor. Quer que o professor escreva como ignorante? O professor é um professor, ele vai escrever segundo o seu conhecimento, segundo sua capacidade, e não apenas como uma pessoa comum. Se desse isso na mão de uma pessoa comum, ele estaria perdido esse conhecimento. Né? Aliás, uma pessoa comum não teria extraído dos espíritos o conhecimento da mesma maneira que Kardec extraiu, com qualidade. Né? Por isso que estava na mão da pessoa correta, da pessoa certa para fazer o trabalho. E diz, uma circunstância digna de nota é que não foi apenas esse livro que ensinaram nos últimos tempos. Desde antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversas regiões e multiplicaram-se consideravelmente depois. Seria o caso, talvez, de examinar-se por que todos os espíritos não parecem de acordo sobre esse ponto. É o que faremos logo mais. Examinemos o assunto por outro ângulo, fazendo abstração da intervenção dos espíritos. Então, deixa de lado aquilo que os espíritos ensinaram e vamos fazer uma análise da realidade. Será que é mesmo? Não é? Vamos saber. Deixamos de lado por um instante. Suponhamos que essa teoria não foi dada por eles. Suponhamos mesmo que nunca se tenha cogitado disto com os espíritos. Coloquemos momentaneamente numa posição neutra, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma hipótese e outra, a saber, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas. Ou seja, fazer uma análise levando-se em consideração a reencarnação e uma análise levando em consideração que não existe a reencarnação, ou seja, a unicidade das existências corpóreas. E vejamos para que lado nos levam a razão e o nosso próprio interesse. Vamos raciocinar, vamos pensar e vamos ver para que lado isso leva. E ele continua dizendo, certas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo único motivo de que ela não lhes convém, dizendo que lhes basta uma existência e não deseja iniciar outra semelhante. Conhecemos pessoas que, a simples ideia de voltar à Terra, ficam enfurecidas, como se isso fosse resolver alguma coisa. Só temos a lhes perguntar se Deus devia pedir-lhes conselho e consultar os seus gostos para ordenar o universo. De duas uma, a reencarnação existe ou não existe? Se existe, é inútil opor-se a ela, pois terão de sofrê-la, sem que Deus lhes peça permissão para isso. Parece-nos ouvir um doente dizer, já sofri hoje demais, e não quero tornar a sofrer amanhã. Qualquer que seja a sua má vontade, isso não o fará sofrer menos amanhã, e nos dias seguintes, até que consiga curar-se. Da mesma maneira, se essas pessoas devem reviver corporalmente, reviverão. Tornarão a reencarnar-se. Perderão o tempo de protestar, como uma criança que não quer ir à escola, ou um condenado à prisão, pois terão de passar por ela. Objeções dessa espécie são demasiado pueris para merecerem exame mais sério. Diremos, entretanto, a essas pessoas, para tranquilizá-las, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como pensam, e que se a estudassem a fundo, não teriam de se assustar. Saberiam que dessa nova existência depende delas mesmas, depende delas mesmas. Será feliz ou desgraçada, segundo o que tiverem feito neste plano, e, porém, desde já elevar-se tão alto que não mais deverão temer a nova queda no lodaçal. Supondo falar
a pessoas que acreditam no futuro qualquer após a morte, e não as que só têm o nada como perspectiva, ou que desejam mergulhar a sua alma no todo universal, sem conservar a individualidade, como as gotas de chuva no oceano, o que vem a ser mais ou menos a mesma coisa. Se acreditais num futuro qualquer, por certo não admitireis que ela seja o mesmo para todos. Pois qual seria a utilidade do bem? Por que reprimir-se? Por que não satisfazer a todas as paixões, a todos os desejos, mesmo à custa dos outros? Pois que só isso, porque isso não teria consequência? Acreditai, pelo contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou desgraçado, segundo o que tiverem feito durante a vida. E tereis o desejo de que seja o mais feliz possível, pois que deverá durar pela eternidade. Tereis, por acaso, a pretensão de ser uma das criaturas mais perfeitas que já passaram pela Terra, tendo assim o direito imediato à felicidade dos eleitos? Não. Admitis, então, que há criaturas que valem mais do que vós e têm direito a uma situação melhor, sem, por isso, considerar-lhes entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos por um instante pelo pensamento na situação intermediária, que será a vossa, como admitis, e supondes que alguém venha dizer-vos, abre aspas, sofreis, não sois tão felizes como poderíeis ser, enquanto tendes diante de vós os que gozem de uma felicidade perfeita. Quereis trocar a vossa posição com a deles? Sem dúvida, responderíeis. Mas o que devo fazer? Quase nada. Recomeçar o que fizestes mal e tratar de fazê-lo melhor. Hesitaríeis em aceitar, mesmo que fosse ao preço de muitas existências de provas? Façamos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem estar na miséria extrema, passa pelas privações decorrentes da sua precariedade de recursos, viessem dizer, abre aspas, eis uma imensa fortuna que podereis gozar, sendo, porém, necessário trabalhar rudemente durante um minuto, fecha aspas. Fosse ele o maior preguiçoso da terra e diria sem hesitar, trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. O que será isso para acabar com a minha vida na abundância? Ora, o que é a duração da vida corporal em relação à da eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Ouvimos algumas vezes este raciocínio. Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o reinício de uma série de misérias e tribulações. Acharão por acaso que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro do que em lhe conceder os meios de reparar as suas faltas? 2 fabricantes tinham cada qual um operário que podia aspirar a se tornar sócio da firma. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram mal, certa vez, o seu dia de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos fabricantes despediu o seu empregado, apesar das suas súplicas, e este, não mais encontrando emprego, morreu na miséria. O outro disse ao seu, perdeste um dia e me deves uma compensação. Fizeste mal o trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar. Trata de fazer o bem e eu te conservarei. E poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Seria necessário perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano? Deus, que é a própria clemência, seria mais inexorável que um homem? O pensamento de que a nossa sorte está sempre fixada em alguns anos de prova
ainda mesmo quando nem sempre dependesse de nós atingir a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de pungente, enquanto a ideia contrária é eminentemente consoladora, pois não nos tira a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos a favor ou contra a pluralidade das existências, sem admitir a hipótese mais do que a outra, diremos que, se pudéssemos escolher, ninguém preferiria um julgamento sem apelo. Um filósofo disse que, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo para a felicidade do gênero humano. O mesmo se poderia dizer da pluralidade das existências. Mas, como dissemos, Deus não pede licença, não consulta as nossas preferências. As coisas são ou não são. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos o problema sob outro ponto de vista, fazendo sempre a abstração do ensinamento dos espíritos, e unicamente, portanto, como estudo filosófico. Se não há a reencarnação, não há mais do que uma existência corporal. Isso é evidente. Se nossa existência corporal é a única, a alma de cada criatura foi criada por ocasião do nascimento, a menos que admitamos a anterioridade da alma. Mas, nesse caso, perguntaríamos, o que era a alma antes do nascimento? E o seu estado não constituiria uma existência sob qualquer forma? Não há, pois, meio termo. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se ela existia, qual era a sua posição? Qual era a sua situação, desculpe? Tinha ou não consciência de si mesmo? Se não a tinha, era mais ou menos como se não existisse. Se tinha, sua individualidade era progressiva ou estacionária? Num e no outro caso, qual a situação ao chegar ao corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que dá no mesmo, que antes da encarnação só tinha faculdades negativas, formulamos as seguintes questões. Vamos anotar aqui a de número 1, para nós retomarmos na próxima segunda-feira. Hoje é dia 17/6/19. Alguma pergunta, gente, a respeito daquilo que nós acabamos de estudar? Ficou claro aquilo que nós falamos? Gilberto Martins entrou e a Sueli Toninho também. Bem-vindos, Gilberto, bem-vindo, Sueli. Apesar que entraram quase no fim, né? Uma pena. Mas sejam muito bem-vindos. Muito bem. Nenhuma pergunta? Na próxima quinta-feira nós não teremos o livro Céu e Inferno, viu, Dani? Tá? Preciso avisar o Paulo, preciso avisar o Orlando. Orlando é Denise. Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, dessa forma, possamos dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor,
a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.